Fala aí, galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é falta de planejamento, tá? Se você começou no day trade faz pouco tempo, tipo um ano, até 2 anos geralmente, mas principalmente 6 meses a um ano, é difícil que você saiba se planejar, é difícil que você saiba qual que é o passo a passo que você deve seguir para chegar até a consistência, e além disso, além de não saber como fazer para chegar até lá, quais são os passos que você deve tomar, te falta algo muito essencial para você ser um trader profissional, que é o quê? Planejamento, tá? E hoje eu quero falar sobre isso, quero comentar um pouquinho sobre o planejamento, falar o que eu fiz, o que eu faço para os meus alunos hoje em dia, para eles se planejarem, e como que você aí me assistindo deve fazer para se planejar melhor, para incluir mais coisas no seu gerenciamento de risco, para se planejar cada operação que você faz, tá? Primeiramente, se inscreva no canal, tá? Deixa um like nesse vídeo aí, é, assista os outros vídeos depois desse aqui, que tem vários conteúdos bem legais aí pra você ver, tá? Então, vou dar uma pequena historinha aí. Esse aqui é o microfone, tá? Tô segurando o microfone. Uma pequena historinha. Quando eu comecei, eu não tinha planejamento nenhum, tá? Eu simplesmente operava de forma aleatória, entrava, saía tal região de forma aleatória, não analisava praticamente nada. É, então falta muito que eu vejo hoje em dia, vejo até nos meus alunos, isso quem tá iniciando agora, planejamento, tá? Aquela pessoa que o cara, ele entra no day trade, primeiro que ele não sabe qual ativo que ele quer operar, segundo que ele não sabe qual que é, o que ele quer fazer, qual que é o operacional que ele vai utilizar para entrar numa operação, e o pior jeito que você pode começar é você não se planejar na hora de entrar numa operação, tá? Você não transformar a análise de fluxo, que é algo subjetivo, em algo objetivo, tá? Então, primeiro, eu vou explicar o que é isso aí, primeiro. O tape reading, ele é totalmente subjetivo. Por quê? Porque ele muda a cada segundo, cada análise que você faz, ele vai mudar. Então isso torna ele subjetivo. Então não existe, aconteceu isso, eu vou entrar. Aconteceu isso, eu vou entrar. Não existe isso no tape reading, porque cada análise que você faz muda os parâmetros que você usa, muda a forma como a dinâmica do mercado muda, né, obviamente. Muda a forma como o preço se movimenta, muda a forma como os players agem perante tal situação. Então tudo muda na hora de analisar fluxo, é por isso que ele é tão difícil assim de você aprender. É uma análise muito mais completa, muito mais profunda do mercado financeiro brasileiro, né? E exige uma atenção muito maior do seu ponto de vista do que, por exemplo, a análise gráfica, que é algo mais, não diria mais fácil, porque também é difícil, mas é algo mais objetivo, né? A análise gráfica, o que ela faz? Se você tem um profissional de setup, por exemplo, né? Tem lá Larry Williams, por exemplo, um setup bem conhecido por aí, né? 9.1. Tem a média de 9 exponencial. Se o candle que fechar acima ou abaixo dessa média eu vou vender ou comprar. E meu stop vai ser justamente acima ou abaixo do candle anterior que fechou acima ou abaixo da média, né? É um pouco confuso explicar assim, mas é bem simples. Coloco uma imagem aqui para você saber o que é. É uma setup famosa, fechou fora, fechou dentro, lá com as bandas de Bollinger. O candle fechou, um candle fechou fora da banda, outro que fechou dentro. Eu vou entrar nesse que fechou dentro e vou stopar no que fechou fora. Então é algo bem mais objetivo, que você consegue enxergar ali graficamente o que você tem que fazer, onde você vai sair, onde vai ser seu alvo. Então tudo se torna objetivo antes mesmo de você entrar na operação. E com fluxo não é assim. Com fluxo você precisa entender que muitas vezes você não vai saber exatamente o momento de entrar, principalmente se você é iniciante, você não vai conseguir definir esse momento. Você não vai saber aonde você vai sair, onde você vai stopar. E por que você não sabe? Porque você não. Primeiro fator é porque você não estudou o suficiente, né? Você não. Às vezes você até estudou, mas não tem a prática suficiente para saber todos esses pontos. E o segundo fator é que você não tem repertório suficiente, você não passou por tantos mercados, por tantos ciclos de mercado, de alta, de baixa, de mercado lateral, e acaba que você não sabe o que fazer passo a passo, tá? Então, eu vou te mostrar agora o que você precisa fazer para corrigir isso, transformar a análise de fluxo algo subjetivo em objetivo. Primeira coisa que você precisa fazer, a análise de fluxo vai permanecer subjetiva, não tem como transformar ela em uma análise objetiva, porque ela não é. Você vai analisar o fluxo de ordens com base nos 5 fundamentos, que eu tenho vários vídeos sobre isso aqui já no canal. E com base nessa análise dos 5 fundamentos, você vai entrar na sua operação. Porém, quando você entrar na operação,
Agora que muda totalmente o que você vai fazer. Você vai transformar essa entrada numa operação objetiva, tá? Como assim? Você vai. Entrou na operação, por exemplo, entrei no 5,210. Entrei nessa operação. O meu stop tá no 5,204. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Porque o preço parou lá, porque lá não teve venda, porque lá não foi. A compra rejeitou, defendeu a região. Porque a venda não foi suficiente para chegar até aquele ponto. E eu entrei nessa operação por causa disso, eu vi uma parceria de venda, eu vi uma frequência de parceria de venda não, de compra, eu vi uma frequência de compra, eu vi uma parceria de compra, volume de compra, a defesa de venda não era suficiente para segurar o preço, a compra deslocava o preço com mais facilidade e assim por diante. Então, você elencou vários motivos por que você entrou na operação, você elencou os objetivos para onde você vai estopar nessa operação, e agora seu alvo, onde você vai sair dessa operação. Eu vou sair no 218, digamos assim. Então, 210, meu stop no 204,5, stop de 5,5 pontos. E meu alvo está no 218. Alvo de 8 pontos. Então, você está numa operação praticamente 2-1, né? Quase 2-1. É uma operação com ótimo risco-retorno. E vou sair no 218 porque, para cima daquele ponto, a compra não ganha volume, né? Não ganha volume financeiro, não ganha agressão de compra. Ela tende a parar naquele ponto. Então, ali eu vou sair da operação, ou vou até, se ali começar a acelerar, eu vou sair. Então, veja como ficou o objetivo. Veja como você entrou na operação por tal motivo, vai sair da operação por tal motivo e vai sair da operação no 218 por tal motivo. Agora, entra umas variações. Não variação, entra umas subcolunas dessa análise objetiva, tá? O que seria isso? Se o preço enrolar muito no 210, a compra não ganhar frequência de agressão, não ganhar volume em parceria, perder isso que me fez entrar na operação, eu vou sair do trade antes. Então, isso é um primeiro passo para você fazer como se fosse uma subvariação da sua análise, né? Então, lá, eu entrei na operação 210, os motivos que me fizeram comprar já não existem mais. Então, aqueles motivos que você elencou lá, eu entrei por isso, já não existe mais, foi desconfigurado, riscou. Não, isso não tem mais, isso não tem mais, isso não tem mais, isso não tem mais. Há motivos para você continuar na operação? Não. Pensando tecnicamente, se fosse um robô, ele zeraria essa operação, né? Então você vai fazer o mesmo. Um segundo subvariação da sua análise objetiva. Se o preço chegar no 218, mas muito acelerado, com a compra acelerando muito esse movimento, eu vou aumentar meu alvo. Eu vou pegar mais pontos nesse trade, eu vou aproveitar meu risco-retorno que está maravilhoso e vou continuar nessa operação. Eu vou fechar aí a semana até, de vez em quando você fecha a semana num trade só. Então, essa é a segunda subvariação da sua análise objetiva. Se o preço chegar no 218 com um movimento muito acelerado, com uma frequência de compra muito grande, com muita parceria de compra, que a venda não conseguiu defender de jeito nenhum esse ponto, eu vou sair dessa operação, eu vou alongar essa operação um pouquinho mais, né? Um terceiro ponto que pode te fazer mudar um pouquinho é a parcial, tá? Se você entrou com mais de um contrato, você vai fazer parcial aonde? Você precisa delimitar uma região para você fazer parcial. Vou sair e fazer parcial no 203, justamente só porque é 3 pontos. A minha média foi no 207. Digamos assim, se você saiu com metade, né? Entrou com 2, saiu com 1. Entrar do 210, sair do 203, a média é para 207. Então, a terceira análise subvariação da sua análise objetiva seria a parcial, tá? Então, você precisa fazer isso em cada trade que você faz, porque isso vai te fazer errar menos mentalmente. Se você tem tudo planejado antes mesmo de entrar no trade, mesmo usando fluxo, a chance de você errar emocionalmente é muito menor. Vai te ajudar muito a entender por que você entra e sai da operação. E além disso, você vai ter muito mais resultado com isso, você vai evoluir muito mais rápido. E na operação, o que eu queria falar é sobre isso. Além disso, a gente tem também o planejamento no gerenciamento de risco. Então, você vai ter um planejamento diário, por exemplo, eu quero pegar de 3 a 5% por dia do meu capital total. Então, se eu tenho lá R$2.000, eu quero pegar R$50 por dia, que seria 5%. E eu quero perder no máximo... Não, R$50 por dia é 2,5%, tá? Seria R$100. 5% de 2.000 é R$100. Vou pegar R$100 por dia, que é 5%, e vou arriscar perder 7,5%, que seria 150. Então esse seria meu gerenciamento básico, por exemplo.
pego 5%, perco 7,5%. Financeiramente, isso dá R$100 de ganho, R$150 de perda, diário, né? Eu quero fazer no máximo 3 operações. Então, isso é um outro planejamento que você pode fazer. 3 operações e a meta de ganho e de perda. Um outro passo que você pode fazer. Eu tenho um limite de contratos, não posso usar mais que 2. Então, você vai usar só 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, até buscar esses 3 a 5%. Eu não tenho limite de contratos, só que continuo com o limite de risco financeiro. R$150. Eu posso usar, sei lá, 4, 5 contratos, só que só aceita perder 150. Então você vai ter que planejar isso muito bem, porque senão você vai se alavancar e vai perder muito dinheiro, né? Eu recomendo que você não faça isso, principalmente se você for iniciante. Você mantenha um jeito financeiro de 1 e 2 contratos e fechou. Então, planejamento é a chave para você ter sucesso, principalmente no início. Chave para você começar a entender o que é o day trade, o que é a rentabilização de capital, para você realmente se desenvolver mais tarde, tá? Então é isso que eu queria falar sobre hoje. Tamo junto, uma boa tarde pra vocês, uma ótima semana pra gente. Valeu, até a próxima.